Entendi. E como é que vocês trabalham essa questão do vício de pornografia? Como é que é? Qual é a linha desse aconselhamento? Normalmente, o que a gente orienta é que a pessoa primeiro saiba definir o que é vício sexual. Ok. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela acha o seguinte, por exemplo, uma vez uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, esposa de pastor, ela chegou pra mim e falou assim, você fala sobre vício sexual? Eu falei, falo. Falou, mas você fala a favor ou contra? Falei, oi? Você fala a favor ou contra? Falei, mas como assim? Não é bom gostar de sexo? Porque o que ela estava entendendo? Que ser viciado em sexo é gostar de sexo. Okay. Então ela ficou na dúvida. Isso não é bom? Não é bom uma pessoa gostar de sexo? Aí eu tive que explicar para ela que vício sexual não é isso. Então vício sexual não tem nada a ver com gostar de sexo. Então um exemplo que eu costumo dar é de um rapaz que alguns anos atrás eu aconselhei. E eu lembro que ele já estava medicado, ele tomava medicação prescrita pelo psiquiatra. Então nós estamos falando de medicação para controlar a libido, okay. Certo? Porque ele se enquadrava no quadro de compulsão sexual. E mesmo medicado, ele ainda se masturbava 25 vezes por dia. Wow. Então esse rapaz, ele se masturbava chorando. Você consegue imaginar uma coisa mais patética do que o ser humano se masturbar chorando? Detalhe, muitas vezes em público. Por quê? Porque ele não conseguia mais se controlar. Então ele era um homem... Chorando porque já estava machucado, já estava... Sim, porque ele não queria. Isso que é triste, porque não era alguma coisa que... Sabe aquela pessoa que está em fragmentos? Sim. Na cabeça dele, eu não consigo ficar sem, eu tenho que fazer, okay. Mas seria melhor se eu não fizesse, mas eu não consigo deixar de fazer. É como se fosse uma imposição, uma obrigatoriedade. Então é um cativeiro terrível. Sim, sim. E o que era triste, ele, por exemplo, só podia usar roupa escura. Por quê? Porque ele vivia em carne viva. Ele sangrava. Então, no decorrer dos aconselhamentos, chegou um dia, ele chegou lá no Avalanche e ele chegou super feliz. Ele falou assim, você viu? Estou de bermuda branca. Então você vê a vitória dele. Uau. Porque ele conseguiu ir reduzindo a intensidade, né, a frequência da masturbação, e com isso ele pôde começar a cicatrizar e ter a liberdade de poder andar com uma bermuda clara. Então parece que é uma coisa tão mínima, né? Uhum. Aí você fala assim, nossa, mas isso aí é um caso muito assim extremo, né? Quantos? Pois é, mas como que ele começou? Ele não começou com 25 masturbações, ele começou com uma. Sim. Entende? E achou gostoso, claro, porque ele se tocava, sabia como se tocar, na intensidade que ele achava que era legal e tal, então foi fluindo. E quando de repente aquilo ali não estava muito legal, ele começou a achar estímulo onde? Na pornografia. Entende? Então assim, ele conseguiu como se fosse um trampolim, para ele poder ter esse êxtase todo que ele achava que ele precisava para se manter bem, para se manter feliz, para ter bem-estar. Então, normalmente, eu acho que pra gente começar, a gente precisa, assim, entender. Você sabe o que é vício sexual? Aí a gente chega num denominador comum. Então, a gente vai chegar a uma conclusão. O problema é a imoralidade sexual? Ou é o que antecede um coração que já está comprometido com o seu próprio prazer em detrimento daquilo que agrada a Deus? É só a consequência de alguém que foi entregue para o governo de si mesmo. Exatamente. E tem os seus ganhos. Né? A pessoa tem os seus ganhos. Então, quando você traz isso para a pessoa, pelo menos que eu tive de experiência, eu não lembro de alguém ter relutado contra isso. Ok. Eu não me recordo. Estou há 15 anos nessa. Uau. Eu não me recordo de alguém ter relutado. Eu não estou dizendo que abandonou pontualmente. Sim. Mas, naquele momento, uma coluna de sofisma rachou. Esse é o poder da palavra. É o martelo que esmiuça a terra. A verdade que liberta. Então, no mínimo, a pessoa vai voltar com a pulga enorme atrás da orelha, o que é ótimo. Sim. Porque é isso que o Espírito Santo vai usar para ficar ali, ó. E é isso que o pai da mentira usava, né? Que é exatamente para fazer um discípulo com uma crise de identidade. Okay. Então, nós vamos fazer um movimento inverso. Então, eu não tenho que ficar argumentando, conversando, mentindo, forçando a barra, não. Eu venho com aquilo que está escrito. E ali tem o poder para a salvação daquele indivíduo. Entendi. Né? E a palavra de Deus não volta vazia. Então você explicar o conceito, costuma fazer aquela pessoa pensar e falar assim, cara, é verdade, eu não amo a Deus. Imagina um líder chegar a essa conclusão. Ele prega sobre isso, mas ele não vive isso.
e ele humildemente diante de você falar, eu amo mais o mundo. Eu tenho que E ali com essa. começa... E ali ele vai ter a alternativa de, ele pode voltar para casa do mesmo jeito, como ele pode se arrepender. E isso quebra o coração de Deus. E aí todos esses frutos de qual a gente está falando, do vício, da pornografia, começa a ser... aí o que a gente fez? A gente minou uma raiz. Sim. Automaticamente vai parar? Não. Não. Até pode, porque há casos e casos. Sim, sim. Mas a tendência, com o tempo, à medida que a pessoa vai amadurecendo essa verdade vai tomando conta do seu ser, aquilo vai fazendo tanto sentido que ela nem frequenta mais aquele ídolo. Uhum. Ela vai pedir a bênção daquele ídolo. Uhum. Por quê? Porque ela está agora focada no bom pastor. Ela tem um objetivo agora. É bom você ter colocado isso aqui, ó, que me lembra João 15. Sim. Né, que fala sobre a videira. Então é interessante porque fala do agricultor, fala da videira, e fala dos ramos e dos frutos. Então o agricultor é o pai, né? A videira é Jesus. Os ramos são os cristãos. Sim. E os frutos são a consequência dessa junção. Então Deus vai estar cuidando. Jesus está lá. E Jesus dá esse princípio. O que vocês têm que fazer de tudo não é parar de masturbar. Não é parar de ver filme pornô. Não é parar de fazer sexo grupal. O que Jesus está pedindo é isso. Jesus fala assim, o que eu quero de vocês é que vocês permaneçam na minha verdade. Esse é o único trabalho do ramo. E aí um dia eu fui pesquisar sobre ramo de videira. E uma das coisas que é a característica principal de ramo de videira é flexibilidade. Olha que legal. Então isso aqui, ó, tem que ser flexível. Para quê? Para à medida que a seiva vier, o ramo responder. Uau. Então está falando de obediência. A única coisa que Jesus falou foi isso. Eu só quero que você permaneça na minha palavra. O resto vai acontecer. O fruto de pureza virá. Uau. Isso é lindo. E o que é legal, o fruto de pureza não é para o ramo. É para o outro. É para o outro. A árvore não come o próprio fruto. Não, e é curioso, porque o ramo de videira, se não tiver na videira, ele seca. E ele não presta para nada, a não ser para ser queimado. Você não aproveita... Você já viu alguma coisa, algum artesanato feito com ramo de videira? Não. Você não vai achar, porque não presta para nada. Uau. Então, o povo Mas que ele fala, de sem Deus, mim, nada podeis podeis fazer. Aí as pessoas acham o seguinte, não, se eu fizer força eu paro. Se eu orar muito, se eu jejuar muito, se eu fizer um voto, se eu viver na igreja, se eu me dedicar, se eu não beijar, se eu não tocar, se eu não ver o celular tal horário. Isso tal. não tem poder contra a sensualidade. Nós temos que entender que a gente não consegue gerar a própria santidade. Só a graça de Deus, a gente só tem que responder a ela. E é interessante, porque quando você responde, a glória vai para quem? Para Deus. Para Deus. E quando você faz força e consegue? Para mim. Se ilude que consegue. Consegue por um tempo. Consegue por um tempo. A gente não consegue. Então é em isso. Deus é possível. Então é isso. A gente tem que parar de ficar na superfície desses pecados. Você está lutando contra isso. Você precisa ir para a raiz desse pecado, que é uma idolatria no seu coração. E amar a Deus acima de todas as coisas é sempre a solução que Ele deu para todos nós. E aí, o que eu vejo, Douglas, sabe o que é? Muita gente emperra no processo porque tenta convencer a Deus que o ama. E eu acho que a primeira coisa que a gente vai ter que ser honesta é falar assim, Deus, eu não te amo. Eu não te prefiro. Eu amo mais o mundo. Eu quero te dizer, você já sabe, uma pessoa sabe quando não é amada. Ainda mais Deus.